queridos, como vocês estão? Hoje eu estava refletindo sobre algo que eu tenho deixado um pouco de lado por causa do meu trabalho com as emoções, visto que elas são o funil por onde passa a espiritualidade sadia. E por falar em condições emocionais, você que ainda não fez o curso, vai lá, vou deixar aqui abaixo o link para você começar a fazer o seu curso, porque ele vai te ajudar muito a limpar a passagem da vida, da energia do Criador por você, utilizando suas emoções de forma benéfica. Pense bem nisso, porque quem quer espiritualidade sadia não pode ficar emocionalmente, sentimentalmente doente. Mas hoje, de maneira especial, eu queria conversar sobre alguns fundamentos da religiosidade. A religiosidade é uma das coisas que eu comecei a combater quando eu descobri a espiritualidade. Quando eu vi que o meu contato com o Criador era autêntico e verdadeiro. E passei a observar que havia uma religiosidade que destruía o benefício da espiritualidade para com o ser humano. Então eu fui criando assim, como que eu posso falar para as pessoas que elas são religiosas? Por quê? O que acontece é que todo mundo que luta contra a religião cai em outra. Cai em outra, ou fica contra, ou vira ateu. Aonde fica aquela espiritualidade sem nenhuma religiosidade e sem ateísmo? Como um ser humano consegue alcançar a espiritualidade sadia? Então eu coloco aqui alguns fundamentos, alguns parâmetros para que você possa se identificar como alguém que ainda tem religiosidade em si e precisa se livrar dela, para que a sua espiritualidade seja sadia, ou para que você detecte no outro a religiosidade. E nunca, repito, nunca brigue com nenhum religioso, porque alguém que é religioso está batalhando pela sua espiritualidade com a maior das boas vontades e com a maior força que o ser humano possui, a sua fé. E quando você começa a querer brigar com um ser humano contra a sua religiosidade, você costuma acertar com as suas armas aquilo que o indivíduo tem de mais precioso, a sua fé. Porque o ser humano vive pela fé, eu já falei isso em outros áudios, em outros vídeos. Sem a fé o ser humano sucumbe, então ele sabendo que você está atacando o fundamento da existência dele, ele vai contra-atacar e vai defender aquilo que ele preza. Não sabe ele que ele estará defendendo uma religiosidade que vai impedi-lo de um dia alcançar a espiritualidade sadia. Então eu tenho aqui alguns parâmetros iniciais. O primeiro deles é um contato vivo, autêntico, perceptível e inteligente com Deus. Observe que eu falei todos os detalhes desse contato. Não é um contato místico, transcendental, não. Ele começa no transcendente, mas ele vai descendo para as regiões do nosso inconsciente, ele vai subindo lentamente sobre as nossas emoções, desemboca no nosso corpo e cai como uma grande bomba na nossa mente, mudando completamente nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir em todos os âmbitos da nossa vida. Veja como a espiritualidade sadia não tem nada a ver com nenhuma religião, embora muitas religiões, quando o indivíduo se converte a elas, realmente muda tudo isso também. Mas a religiosidade, ela tem o seu poder maligno muito oculto. E é principalmente contra esses parâmetros da religiosidade que eu quero colocar esse meu áudio hoje. O primeiro parâmetro é esse: contato genuíno com a voz universal, com a vida. E esse contato, ele tem que ter princípios. Você, para ter certeza que você tem contato com o Criador, você precisa de princípios. O primeiro princípio é o princípio da vida. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala, está promovendo vida?
E quando eu falo em promover vida, gente, eu falo desde o início de um elogio que promove a autoestima e faz a pessoa animar a viver, também com aquelas pessoas que só são negativas, só falam coisas negativas e só vê defeito nos outros, que promove a autoestima negativa, a falta de amor próprio e acaba matando a vida. Quando eu falo de arte, tudo que promove a vida e a vontade de viver está dentro do princípio da vida. Tudo, por menor que pareça no nosso cotidiano, que não promova a vida, não faz parte do contato com o Criador. Quem tem contato com o Criador muda esse parâmetro. E esse parâmetro é o principal, contato com a vida. E aí ele cuida da natureza, e cuida não é só protegendo árvore, protegendo bicho, não. É às vezes fazendo o contrário, para que haja um equilíbrio, porque afinal de contas nós seres humanos, em contato com o Criador, fomos colocados na terra para dar equilíbrio à natureza. Eu mesmo tenho um pequeno espaço de terra aqui, onde eu corto algumas árvores, planto centenas, dezenas de árvores e corto algumas, para que haja um equilíbrio na natureza. E eu estou aqui, eu crio galinha, eu tenho meu cachorro. Então assim, eu tenho alguns animais, mas eu mato as galinhas quando elas já estão ficando velhas e já não botam mais, e crio outras. E assim a natureza vai naturalmente seguindo o ciclo da vida natural, que é nascer, crescer, frutificar, envelhecer e morrer. Esse é o fruto da vida. Então, quando nós promovemos vida, percebemos que estamos em contato com o Criador. E o segundo parâmetro é não julgar. Não julgue, não diga que aquilo é certo e que aquilo é errado. Deixe o julgamento para Deus, porque o julgamento de Deus é infalível. Tudo aquilo que o ser humano faz, ele colhe. Não tenha dó de ninguém e nem condene ninguém. Ter dó de alguém é o julgamento dizendo que eles são inocentes. Quando nós temos dó de alguém, estamos dizendo para essas pessoas que elas são inocentes e tem alguém praticando injustiça. Não. Isso não existe. Quem tem contato com o Criador e percebe o domínio universal da energia da vida sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre tudo, que tudo está sob o controle do governo desse Criador e dessa mente maravilhosa e amorosa. Amorosa não no sentido humano, porque nós não sabemos o que é o amor. Amorosa no sentido divino, que realmente faz com que tudo e todos estejam debaixo do mesmo princípio da justiça. Aquele que faz terá colheita do que faz. Então esses dois princípios são fundamentais para observar se você ainda está sendo insuflado secretamente por energias negativas para ser um religioso. Se você parou de julgar, se você não julga, se você perdoou tudo e todos, inclusive a si mesmo, se você promove vida o tempo todo e só pensa positivamente e só elogia as pessoas, saiba, você é um grande vitorioso e está no pleno contato com o Criador. Vou deixar aqui com você só isso para não prolongar esse áudio. Mas existem muitos outros parâmetros sobre espiritualidade sadia que nós devemos perseguir com todas as forças do nosso coração, com todas as forças dos nossos pensamentos, porque o mundo precisa de seres humanos espirituais. É claro que existem muitas questões que ficam sem resposta, mas eu sei que muitas pessoas vão ficar com uma dúvida muito intensa e é ruim, que é quando nós falamos que ninguém julga segundo o certo e errado. Porque todo mundo, esse é o princípio de toda religiosidade que tem destruído o mundo. Então, nós trocamos, nós que eu falo é a espiritualidade em geral, trocou o parâmetro de julgamento de certo e errado para o parâmetro de vida e de morte. Eu acho que isso resume tudo,